paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estava com muitas saudades, mas hoje eu vim trazer uma lição para vocês, uma história muito legal. Para quem esqueceu meu nome é Ellen e eu sei que logo a gente vai se conhecer pessoalmente, tá bom? Desde já, deixa o like aí no vídeo e pode fazer comentários para eu tirar dúvidas de vocês, eu vou ficar de olho, tá bom? Mas antes de eu contar a história para vocês, a gente vai orar agradecendo ao Papai do Céu por estarmos aqui mais uma vez, tá bom? Vamos lá? Papai do Céu, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar cada criança que está na sua casa, sua família, para que brevemente a gente se encontre aqui na igreja. Em nome de Jesus, amém! Vocês gostam de ouvir histórias? Pois olha só, hoje eu tenho uma história muito legal para contar para vocês, que fala sobre medo. Vocês têm medo de alguma coisa? Quando eu era criança, eu tinha muitos medos. Eu tinha medo de altura, tinha medo de aranha, de várias coisas. Mas hoje eu quero contar para vocês a história de um homem que ficou com medo de se afogar. Será que vocês conhecem essa história? Pois então, vocês me digam aí se eu vou esquecer alguma parte. Essa história, ela se encontra aqui, ó, na Bíblia. Isso mesmo, na nossa Bíblia. Lá no Novo Testamento. Você não está com a sua Bíblia em mãos? Pois então vai pegar para acompanhar a lição e a história de hoje. Lá no livro de Mateus, que é no Novo Testamento, no capítulo 14, e eu vou ler só o versículo 27, que diz assim, olha: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só, crianças, certa vez Jesus estava um pouquinho cansado porque ele já vinha fazendo muitos milagres. Então, ele resolveu falar para os discípulos dele: Ei, vão lá para o outro lado da praia que eu vou subir o monte para orar e falar com Deus, que é o meu Pai. Às vezes, Jesus gostava de ficar sozinho. Então assim ele fez. Ele foi, subiu o monte para orar e falar com Deus. Ele já vinha vindo de muitos milagres. Ele multiplicou pães, peixes, muitos milagres Jesus realizava. E ele tinha dito que era para os discípulos irem lá para o outro lado da praia. Como eles eram pescadores, o meio de transporte deles era o barco. Pois então eles subiram no seu barquinho e foram se distanciando de onde Jesus estava. E o tempo foi passando, Jesus orando e eles navegando naquele mar. Crianças, algo diferente aconteceu. E aí vocês me dizem se fosse com vocês iriam ficar com medo também? Começou uma tempestade, uma chuva muito forte, um vento muito forte. As águas do mar começaram a ficar revoltas, o mar começou a ficar bravio, as águas do mar começaram a entrar dentro do barco e os discípulos começaram a se desesperar. Socorro, socorro, a gente vai afundar! Porque o mar estava muito revolto e as águas bravias. E o tempo foi passando e aquela água não parava, não se aquietava e o vento muito forte. Depois que escureceu, eles viram alguém vindo na escuridão. Mas eles não reconheceram e veio quando eles se desesperaram e socorro! É um fantasma! Mas como a Bíblia diz, Jesus respondeu: Ei, esperem, não temas, sou eu, Jesus, fiquem tranquilos. Pedro, na hora que ouviu isso, falou: Jesus, se for você mesmo, deixa eu andar sobre as águas também.
Jesus estava andando sobre as águas. Sabe o que Jesus disse? Vem, Pedro, pode vir aqui comigo. Então Pedro desceu do barco e começou a ir em direção a Jesus. Crianças, mas o mar continuava revolto e as águas balançavam e o vento muito forte. Pedro se desesperou e começou a afundar. Mas Jesus foi lá com Pedro, pegou na mão dele e disse: Pedro, por que duvidaste? Não precisa ficar com medo, eu estou aqui. Nesse momento, eles voltaram para o barco e aquela água que estava totalmente revoltada se acalmou. O vento, que estava muito forte, também se acalmou. Sabe por quê, crianças? Porque quando Jesus está no barco, não é preciso sentir medo. Ele é a nossa força, é Ele quem nos dá coragem. Provavelmente eu sentiria muito medo, igualzinho os discípulos. Mas eu sei, e você precisa saber, que com Jesus não precisa ter medo, porque Ele está dentro do barquinho conosco. Ele está com a gente quando a gente acha que nada vai dar certo. Até quando a gente sente medo de fantasma, de cachorro, de altura, de sapo, não é preciso ter medo. Jesus é a nossa força e Ele nos dá coragem para lutar, tá bom? Vocês conheciam essa história? Vocês viram como é fácil contar essa história? Olha, eu utilizei pregador de roupa e fiz um barquinho de papel. Que tal? E a gente pode fazer esse combinado. Você contar essa história para alguém que não ouviu aí na sua casa. Quando você faz isso, sabe o que você é? Corajoso. Você se torna um missionário. Você pode até enviar uma foto pra gente e a gente vai postar você contando essa história que nem eu contei, com coisas que tem aí na sua casa. Combinado? Vocês gostaram da história de hoje? Sim? Amém! Então vamos agradecer a Deus por hoje, por esse momento, e para que Ele tire esse medo aí que tem no seu coração, tá bom? Vamos orar junto comigo? Deus, muito obrigada por essa história. Arranca todo o medo do meu coração e que eu não sinta medo de nada, que Tu me dê forças e me dê muita coragem para seguir em frente em todas as situações da minha vida. Em nome de Jesus, o Teu Filho que morreu na cruz por mim, por nós. Amém. Crianças, até a próxima história e a paz do Senhor!